Então, começando as nossas aulas de sociologia, né? Até então eu lecionava somente história, né? E agora estou tendo a oportunidade também de trabalhar com sociologia aí no primeiro ano, né? Nos primeiros anos. Nessa primeira semana aí, né? Vamos trabalhar as duas primeiras semanas do PET 2, né? Por eu ter começado um pouquinho depois aí na sociologia, ficamos um pouquinho atrasados em relação à história, por exemplo, né? Então, nessa semana eu quero trabalhar com vocês aí a respeito, né, da ciência, a respeito do senso comum, o que significam, né? Se ciência e senso comum caminham juntos, se cada um aí tem um conhecimento separado, se são opostos. Então nós vamos conhecer um pouquinho a respeito aí do que é o senso comum, né? Do que é a ciência tão falada hoje em dia, né? O respeito à ciência. Então vamos começar, sem mais delongas aí, sem mais conversa a respeito aí do título, vamos começar diretamente aí na matéria, né? Então temos aí o senso comum, né? Primeiro vamos falar aí sobre o senso comum. O que é o senso comum, né? O que compreende, como se forma o senso comum? O senso comum é um conhecimento fundamentado na experiência, ou na experiência que nos é transmitida, né? De geração para geração. O senso comum, ele surge, né? O conhecimento do senso comum, ele surge na experiência do cotidiano, na experiência que as pessoas vivem, né? Ela não tem uma observação como a ciência faz, né? Ela não utiliza os meios científicos para conhecer, né? Para transmitir o conhecimento. Segundo Boaventura de Souza Santos, né? Que é um sociólogo, o senso comum é o conhecimento vulgar e prático que orienta nossas ações no cotidiano, tá? Então, em tudo aquilo que nós fazemos no cotidiano, né, que veio transmitido aí de outras gerações, ou que nós mesmos descobrimos aí sem ser algo científico, né, é o conhecimento do senso comum, tá? Vamos tirar um pouquinho aqui, eu vou sair um pouquinho daqui, vou passar cá para o outro lado. Então, Boaventura de Souza é um professor da Faculdade de Economia lá de Portugal, né, lá de Coimbra. Ele é um sociólogo muito famoso atualmente. Senso comum compreende o conjunto de saberes e práticas produzidos com base nas experiências concretas da sociedade humana. É construído pela observação e pela aprendizagem diante dos fenômenos cotidianos. É transmitido socialmente ao longo de gerações em uma ou mais coletividade, né? Nós temos então aqui, ó, com exemplos do senso comum. Chá de boldo cura problema no fígado. Não existe comprovação científica para isso, né? Mas no cotidiano, né, o que veio transmitido de outras gerações através de experiência nos fala isso, né? Que o chá do boldo, né, da planta do boldo, ele vai curar problemas no fígado. Ameixa e mamão ajudam a regular o intestino. Não existe estudo científico para isso, mas existe o conhecimento, né, do senso comum. Em time que está ganhando não se mexe. Há solução para tudo, menos para a morte. Brasileiro gosta de samba, churrasco e futebol. Tá? Então isso aí são exemplos de senso comum, né? Podemos falar um antigo, né, que tomar leite e chupar manga, né, mata, tá? Então, e vários outros, né? Então esses conhecimentos que nós temos, né, que não existe uma comprovação científica, nós podemos falar aí que são conhecimentos, né, do senso comum. A
a próxima página aí a gente vai falar um pouquinho a respeito do que é a ciência, né? O que a ciência estuda, né? Como que é o conhecimento da ciência. Então, o conhecimento formal, né? O conhecimento científico, ele é fundamentado na observação, na experiência, né? Então, ele não é só... ele tem vários instrumentos, né? A ciência possui vários instrumentos para comprovar se aquilo é verídico ou não, né? Existe, então, a comprovação, né? Os testes, as experiências, as observações. Então, tudo isso faz com que a ciência fundamente aquele conhecimento. Então, aliado à sua prática, né, ou a aplicação útil, tornou-se a principal característica do que chamamos ciência, né? Então, essa observação, essa experimentação, a utilização de meios que comprovem se determinado acontecimento, determinado fenômeno, seja verídico ou não, é o papel da ciência. Então, ciência é o estudo sistemático e metódico, né? Então, tem todo o sistema, todo um método dos diferentes fenômenos naturais e sociais. É realizado com base na seleção de um objeto de pesquisa, que então é analisado por um meio de conjunto de técnicas de investigação e procedimentos de verificação. Foi o que eu acabei de falar, né? Então, a ciência, ela usa um estudo sistemático, né, com métodos, com técnicas de investigação, com instrumentos corretos para aquela investigação, para aquele procedimento, né, de verificação. Enquanto o senso comum não, né? O senso comum, ele é transmitido de geração para geração, sem aí uma comprovação, né, sem uma utilização de meios técnicos, né, de sistemáticos, né, e metódicos, né, formas sistemáticas e metódicas para analisar o fenômeno tanto social quanto natural, né. O Blaise Pascal, né, ele falava que o conhecimento científico é independente dos conhecimentos da fé, que são imutáveis. A fé não faz dizer creio, né? Nos faz dizer creio, e a ciência sei. Então, o Blaise Pascal, o que ele quis falar com isso, né? Nós temos que levar em consideração que muitos desses pensadores, né, como Blaise Pascal, matemático, eles viveram num período em que existia uma disputa muito grande entre o conhecimento científico e o conhecimento religioso, né, um senso comum. Então, essa disputa fazia com que esses pensadores negassem o outro lado, né, não levassem em consideração o outro lado. Por exemplo, o Blaise Pascal, ele falava que a fé faz dizer que crer, né, que ele crê em alguma coisa. A ciência não, que a ciência faz dizer que sei, né, que eu conheço aquilo que eu estou falando. Então, Blaise Pascal foi um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo, teólogo católico, né? Ele era francês, prodígio. Pascal foi educado por seu pai. Os primeiros trabalhos de Pascal dizem respeito às ciências naturais e às ciências aplicadas. Desde que a ciência se estabeleceu como principal meio de conhecimento dos fenômenos naturais e sociais, sua relação com o senso comum tornou-se objeto de debates, né? Então, a gente vai pegar lá a ciência, né, lá no século XVII, século XVIII, né, ali no Iluminismo, no Renascimento, depois aí no Iluminismo, ela vai, né, entrar em debate, né, entrar em conflito com os outros conhecimentos, né, e a partir desse momento ela vai se prevalecer como a principal forma de conhecimento. De um lado estão aqueles que consideram superior o senso comum, de outro os que consideram
complementares, tá? Então, mais recentemente, vão começar a aparecer pensadores que creem que um não está desligado do outro, né? Tanto o senso comum como a ciência, elas são complementares, tá? Por outro lado, nós temos aqueles que consideram como sendo opostos, tá? Chegar um pouquinho para cá. Os defensores da oposição entre ciência e senso comum destacam a ciência como conhecimento imparcial e racional, enquanto o senso comum é visto como um olhar parcial e irracional sobre a realidade. Essa concepção tem lá a origem dela lá no iluminismo, né? Mas é o que eu falei aqui. Nesse período, a ciência estava querendo, né, surgindo aí como uma forma de conhecimento, né? Então, era justificável que ela se opunha ao conhecimento que já existia, né? Que era, né, o conhecimento religioso. Então, vai haver aí essa oposição. O iluminismo foi um movimento intelectual, né, surgido na Europa no século XVIII. Suas propostas mais relevantes foram a defesa da liberdade econômica, né, que a gente já viu isso lá em história, e política, e valorização da ciência como principal meio de compreensão do mundo, né? Então, o iluminismo surge no século XVIII aí como a nova forma, né, de se ver o mundo, de se conhecer o mundo, fazia oposição aí ao mercantilismo, né? Vai surgir aí junto com o iluminismo o liberalismo econômico. A defesa da ciência como o único conhecimento válido e aceito, e as críticas aos outros meios de explicação do mundo, principalmente o religioso, serviam de fundamento para que, no século XIX, se desenvolvesse uma corrente de pensamento conhecida como positivismo. Então, o positivismo, que é uma forma de pensamento, né? Vamos analisar um pouquinho do positivismo aqui, até porque lá no nosso PET fala a respeito aí do positivismo. O iluminismo, ele passa a defender aí a ciência como o único meio de se conhecer os fenômenos, né, tanto sociais como fenômenos naturais. Então, vai fazer com que surjam novas formas de pensamento aí. E uma das formas, né, dessas novas formas de pensamento é o positivismo, tá? No positivismo, o seu principal defensor, né, e criador aí, Augusto Comte, tá? Que está aí uma das fotos, né, a última foto ali é do Augusto Comte. Então, para o positivismo, a ciência é o único conhecimento útil a ser perseguido pela humanidade, a única maneira de investigar e conhecer a realidade. Então, para Comte, né, para os positivistas, a ciência é a única forma de conhecimento, tá? Esse positivismo, ele veio, né, século XVIII, século XIX, né, a proclamação da República no Brasil, ela teve uma ideia, né, ela foi influenciada aí pelo positivismo, tá? O positivismo, aquela frase que tem na bandeira nacional, ordem e progresso, ela é uma visão positivista, tá? Onde que se imagina que se não existe ordem, né, se as pessoas, né, a sociedade não for organizada, não vai haver progresso, né? Se a sociedade não seguir certinho, né, os métodos, os sistemas, não vai haver progresso, né, para aquela sociedade. Isso já é também combatido, né, já foi combatido aí durante o século XIX, né, o século XX, já se falou muito a respeito disso, né, e eu sempre brinco e falo, será que a mesa do Einstein era uma mesa organizadinha, né? Será que os grandes gênios mundiais, né, os grandes gênios que surgiram, passaram pelo mundo, será que eles eram tão organizados assim que
que eles conseguiram progressos com a organização, com a ordem, né, como os positivistas falavam? Talvez não, né? Nós temos outras figuras aí do iluminismo, Montesquieu, John Locke, Voltaire, Rousseau, né, que defendiam aí ideologia, ideias, né, iluministas, né, as ideias de liberdade, né, de liberdade econômica, liberdade política, liberdade social e valorização da ciência em relação às outras formas, né, de se obter conhecimento. Nós vimos aqui então os opostos, né, o que era considerado aí oposto ao senso comum, né, nessa disputa aí, né, para ver se senso comum e ciência são complementares ou opostos. Existem agora aqueles que pensam também que são complementares, né? Então nós vimos quem defendia a oposição, né? Defendia que um é oposto ao outro, e existem pessoas que falam que são complementares. Tá? Então, em uma segunda vertente, estão aqueles que consideram a ciência e o senso comum conhecimento, né, complementares, né, conhecimentos complementares. O sociólogo, voltando a falar, Boaventura de Souza Santos, afirma que a oposição entre ciência e senso comum se justificou no século XVIII, no século XIX, para promover a ciência como principal meio de conhecimento. Foi aquilo que eu falei, né? Na época do iluminismo, existia essa necessidade de se promover a ciência como principal forma de conhecimento. Mas se nós formos analisar, né, na visão, né, numa visão contemporânea, numa visão atual, né, eles podem ser complementares, né? Você defender um não quer dizer que tem que eliminar o outro, né? Então, na atualidade, tal oposição não se justifica e deve ser substituída por uma aproximação que transforme tanto o senso comum quanto a ciência, né? Então, não se deve separar, né? Se deve unir, caminhar para uma união entre as explicações do senso comum e as explicações da ciência. Então, para Boaventura de Souza, né, elas são complementares. Essa percepção também de ciência e senso comum como formas complementares de conhecimento também podem ser encontradas na obra de um brasileiro, né, do Paulo Freire. Paulo Freire tá sendo muito falado hoje em dia, né? Algumas pessoas ficam sem conhecer a obra, sem conhecer quem foi Paulo Freire, condenando, né, o que ele dizia, o que ele fez. Paulo Freire é uma das pessoas mais conhecidas no exterior, né, um dos brasileiros mais conhecidos no exterior, né, no que se envolve aí a educação, né? Paulo Freire, ele falava que não há produção de conhecimento sem que haja conexão entre o sujeito que o produz e sua realidade social. Então, independe se for científico, o senso comum, né? Tem que haver essa conexão do que a pessoa vive, né? O que a pessoa está produzindo com o que ela vive na sociedade, né? Então, não existe um conhecimento desligado, um conhecimento do senso comum sem a ciência e um conhecimento da ciência sem que haja aí a aproximação com o senso comum. O Paulo Freire foi um educador e filósofo, né, brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial. O Paulo Freire não é pouca coisa, né? O Paulo Freire, ele é conhecido mundialmente, tendo influenciado um movimento chamado de pedagogia crítica, tá? Aquela pedagogia em que o cidadão ele aprende através da crítica, tá? Então o Paulo Freire, conhecido aí mundialmente. Terminamos aqui, né, nossa aula. Voltar aqui. Terminamos aí a nossa aula. Não esqueçam, né, de se inscrever lá no canal, né, no canal Recorte Histórico, e seguir também
o nosso perfil lá do Instagram, né? @recorte_histórico, né? Então sigam lá no Instagram e se inscrevam aí no nosso canal, tá? Para continuarmos tendo as nossas aulas online, né? Para a gente poder disponibilizar para vocês as aulas que nós vamos trabalhar aí durante esse período de ensino remoto, né? Durante o período aí do REAMP. Um abraço a todos e até a próxima aula, né?